A paz a todos os meus irmãos. Venho aqui trazer mais um vídeo de leitura bíblica e desta vez trazendo aqui um texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cuidado com os falsos mestres. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. E qual é esse fundamento? A seita gadarena diz, que propaga aí ódio, aos judeus, cometendo crimes aí na internet de difamação, de calúnia, de um ódio racial. Essas pessoas ensinam doutrinas falsas, doutrinas de demônios. Pessoas que se deleitam nos seus próprios prazeres dissimulados e carnais. Pessoas orgulhosas, arrogantes. E esse vídeo aqui também vai servir de denúncia para a seita gadarena, que propagando ódio de antissemitismo. A fundamento da fé é judeu, para vocês não saibam. Ou seja, vocês dão mais atenção para ser da gadarena que eu estou falando, tá? Vocês dão mais atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus. Vocês não estão propagando a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. A fé, qual é a raiz bíblica da fé? É dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus afirma isso. A Bíblia é a verdade. A Bíblia testifica da verdade quando o povo judeu, porque o povo judeu é o mais odiado do mundo, porque eles odeiam a Deus. O mundo jaz no maligno. Satanás, ele usa meias verdades para enganar pessoas. Isso foi desde o princípio. Ele sempre tentou colocar os gentios para explanar ódio contra o povo judeu, porque é o povo escolhido segundo a aliança da promessa. O povo judeu é testemunha de que a Bíblia, a palavra, é a verdade. Então, eu digo aqui nesse vídeo: arrependam-se, convertam-se, enquanto é tempo. Se arrependam e paguem pelos seus crimes que vocês estão cometendo na internet. E
que parem de dar atenção a mitos genealogistas intermináveis que causam discórdia no lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum. Intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Quantos aí daí se dizem, que seguem o Messias, mas pela boca só sai ódio, arrogância, difamação, calúnia, um rancor, assim, um ódio rancoroso chamando a raça dos judeus de imunda, que a Torá é imunda, que Deus é o diabo. Sério? Vocês que são filhos do diabo, se vocês realmente, se vocês se dizem crentes, vocês deveriam estar propagando a obra de Deus, não ódio a Deus. Mas é o que vocês estão fazendo. Pegando versículos fora de contexto e deturpando a palavra. É o que vocês estão fazendo. A árvore boa não pode dar mau fruto, e a árvore má não pode dar bom fruto. Pelos frutos se conhece a árvore. Nós não julgamos pessoas com base no que a gente acha. O que vale é a palavra. A palavra, a Bíblia, são as Escrituras que dizem o que é a verdade, e não o que o mundo diz que é a verdade. Não são o que vocês da seita do dragão dizem que é verdade. Arrependam-se. A lei e os seus reais objetivos. Agora aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei, que aí vocês dizem, que a Torá é imunda. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. Pronto, acabou. A lei é boa. Só aqui já derruba esse argumento pífio de vocês, seus hereges, criminosos. É o que vocês são. Eu não sou perfeito. Eu sou cheio de pecados. Mas essas coisas que vocês cometem, difamando, calúnia, isso graças a Deus, eu nunca fiz isso. De ficar difamando, propagando ódio, racismo, até cometendo crime lá com uma criança, que está até na lei, que diz que, artigo 216, de importunação sexual. Pois é. Eu estou aqui para denunciar cada um de vocês. Arrependam-se. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores,
para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. É para isso que a lei é feita. E para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina, contra a verdade das Escrituras. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. A lei é boa. A lei não é pecado, de modo nenhum. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, nós não saberíamos o que é certo e errado se não fosse pela lei, pelos mandamentos, que é não assassinarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não mentir. Eu não saberia desses mandamentos se a lei não me dissesse o que é certo e errado. E logo, quando eu sei que não é para cobiçar, é aí que o pecado aproveita disso para usar contra mim mesmo, para fazer com que eu peque. Porque eu sei que aquilo é errado. Só que o bem, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem, o desejar fazer o bem, isso eu não faço, como o apóstolo Paulo disse. Porque não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, que compreenda, não há quem busque a Deus. Por isso que a lei é boa, mas é o pecado o pecado é a desgraça desse mundo. O maior problema é o pecado, que aproveita, da lei para fazer com que eu peque. Não é a lei em si que é pecado, não. A lei é boa se alguém a usa de forma adequada, se pratica os mandamentos. Não sejamos apenas meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago 1:22. A lei não é feita para o justo, porque os justos já praticam, os salvos, regenerados, eles praticam os mandamentos. Eles continuam pecando, mas eles não vivem mais em iniquidade, deliberadamente, praticando o errado. Porque a lei foi feita para os transgressores, injustos, pecadores, os que praticam imoralidade sexual, os que se revoltam contra a sã doutrina. E esta sã doutrina se encontra no verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho do Deus bendito, de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz, mediante minha ignorância e incredulidade. Aqui é o apóstolo Paulo antes da conversão, falando antes dele se converter. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele é um exemplo de um homem, que ele mostra que demonstra, evidente amor e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é capaz de transformar
as nossas vidas. O Senhor é a nossa luz. É capaz de transformar um homem que é pecador, um homem mais, até o pior dos criminosos, Deus é capaz de transformar a vida dessa pessoa. Então, eu falo aqui e digo para vocês que estão cometendo essas pessoas que estão blasfemando, né? Que estão sendo ignorantes ao conhecimento. Arrependam-se. Voltem-se para Deus. Se vocês realmente forem salvos, arrependam-se. Porque o tempo é agora. A chance de nós recebermos a graça divina é agora. Deus está dando tempo. Assim como ocorreu com o apóstolo Paulo, que antes ele era blasfemo, perseguidor da igreja, né? Ele encontrou lá a caminho de Damasco, né? Está lá em Atos, a história da conversão de Paulo. Ele estava prestes a ir para Damasco para perseguir a igreja naquela época. E aí Jesus aparece para ele, né? E ele fala assim para Paulo: Paulo, por que me persegues? E aí Paulo se arrepende, né? Se converte ao Senhor e passa a ter seu ministério, né? É um exemplo de um crente, de um homem que foi blasfemo, que foi arrogante, como hoje muitos aí, né, estão blasfemando da palavra, estão deturpando a verdade. Mas saibam que assim como foi com o apóstolo Paulo, pode ser também que essa graça chegue a vocês. Então eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês... Eu não tenho ódio por nenhum de vocês, mas eu oro ao Pai para que Ele liberte vocês dessa cegueira. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, o mais pior dos pecadores. Porque um coração que é contrito, quebrantado, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Sabiam disso? Jesus veio para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Eu sou o pior pecador. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Tem uma explicação aqui muito boa sobre esta
passagem aqui do texto. Vou ler aqui para vocês. Himeneu, por exemplo, foi um cristão que decidiu criar uma teologia própria e pregava que a ressurreição já havia ocorrido. No caso, a ressurreição que vai preceder a volta, vai ser precedida pela volta do Messias, né? Quando ele voltar, os que morreram, os que foram salvos, né? Vão ser ressuscitados, né? Terão corpos glorificados e vão adentrar no reino do Pai. Alexandre, outro exemplo, era um empresário crente que já havia criado muitos problemas e não aceitava conselhos nem admoestações dos irmãos. Paulo foi obrigado a exercer mais severa disciplina eclesiástica, isto é, a exclusão desses homens do âmbito da proteção da igreja, considerada como santuário contra o poder de Satanás e seus demônios, fora da comunhão da igreja. Com a ação do seu ministério de consolar, exortar e admoestar em Cristo, seriam disciplinados, ensinados, por meio dos sofrimentos que o diabo naturalmente impõe ao mundo. É preciso notar que o alvo desse corretivo de Paulo era mais restaurador do que punitivo. Ou seja, Deus permite que nós, as pessoas, né, que blasfemam, que pregam falsas doutrinas, sejam entregues, né, a Satanás, para que isso sirva de lição para eles. Porque Deus corrige, né, a quem ama, assim como um pai corrige o seu filho. E Deus é um pai amoroso, misericordioso, e sempre está disposto a perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem das suas práticas pecaminosas, iníquas. Então a mensagem que eu digo aqui é esta, nesse vídeo: arrependam-se e creiam no Evangelho verdadeiro, que é Jesus Cristo, o Salvador. Fiquem na paz, irmãos, e graça e paz a todos.